Seja mal-vindo ao canal Terror Noturno. Meu nome é Lucas e hoje eu tenho uma história para lhe contar. No ano passado, passei cerca de 6 meses envolvido em algo que eu poderia chamar de projeto psicológico. Eu estava procurando empregos no jornal local quando encontrei um anúncio chamando pessoas criativas que queriam ganhar dinheiro facilmente. Como era a única opção para a qual eu me sentia relativamente qualificado, liguei para o número do anúncio e marquei uma entrevista. Na entrevista, disseram que o trabalho consistiria em ficar parado, sentado em uma sala sozinho, com sensores na cabeça para monitorar a atividade cerebral. Durante esse tempo, eu deveria visualizar uma cópia de mim mesmo chamada de Minha Tupa. Parecia simples o suficiente e concordei quando mencionaram o valor do pagamento. No dia seguinte, comecei o trabalho. Fui levado para uma sala simples com uma cama, onde colocaram sensores na minha cabeça, conectados a uma caixa preta em uma mesa ao meu lado. Eles me orientaram a visualizar minha tupa. Novamente, expliquei que achava entediante e ficava impaciente. Em vez de apenas visualizá-la, eu deveria imaginá-la se movendo e tentar interagir com ela. A ideia era mantê-la presente durante todo o tempo na sala. Nos primeiros dias, enfrentei alguns desafios. Era mais difícil do que qualquer experiência fora do corpo que já havia tentado. Eu tentava visualizar minha tupa por alguns minutos, mas logo me distraía. No quarto dia, consegui mantê-la por perto por cerca de 6 horas. Eles disseram que eu estava progredindo bem. Na segunda semana, me colocaram numa sala com caixas de som nas paredes. Queriam ver se eu conseguia manter minha cópia, a tal tupa, mesmo com barulhos para me distrair. A música era estranha, feia e difícil de ouvir, o que tornava o processo mais complicado. Mas mesmo assim, eu consegui. Na semana seguinte, aumentaram o desafio com uma música ainda mais irritante, cheia de repetições, distorções, chiados e vozes culturais, em línguas estranhas. Eu só ria da situação. Já tinha virado um expert em manter a minha tupa. À medida que os dias passavam, o tédio se instalava. Para tornar as coisas ainda mais interessantes, comecei a interagir com minha cópia. Conversávamos, jogávamos pedra, papel e tesoura, e eu imaginava ela dançando break dance ou algo engraçado. Perguntei aos pesquisadores se isso atrapalharia o estudo, mas eles me incentivaram a continuar. Assim, brincávamos e conversávamos. Tudo estava divertido até que as coisas ficaram estranhas. Um dia, estava contando a ela sobre meu primeiro encontro e ela me corrigiu, dizendo que a garota usava uma camiseta amarela, não verde. Pensei por um momento e percebi que ela estava certa. Isso me assustou um pouco e depois do expediente, contei aos pesquisadores. Você está usando isso para acessar seu subconsciente, explicaram. Você sabia que estava errado, então seu subconsciente se corrigiu automaticamente. O que era assustador virou algo divertido. Eu podia explorar meu subconsciente e relembrar facilmente memórias antigas. Minha tupa conseguia recitar páginas inteiras de livros que eu tinha lido anos atrás e lembrar coisas do ensino médio que eu já tinha esquecido. Era incrível. Com o tempo, comecei a levar minha cópia para fora do centro de pesquisas. No início, estava um pouco nervoso, mas logo me acostumei. Sempre que me sentia entediado, trazia minha cópia e passava o tempo com ela. Cheguei a um ponto em que era estranho não tê-la por perto. Levava-a em saídas com amigos, na casa da minha mãe e até mesmo em um encontro. Como não precisava falar em voz alta com ela, podíamos conversar sem que ninguém percebesse. Pode soar estranho, mas era muito divertido. Além de ter minha subconsciência e memória sempre disponíveis, eu estava ficando mais atento do que eu mesmo às coisas ao meu redor. Notava detalhes e sinais de linguagem corporal que antes passavam despercebidos. Por exemplo,
Em um encontro em que a levei, pensei que as coisas estavam indo mal, até que ela apontou sinais de que a outra pessoa estava gostando das minhas piadas e dando abertura para mais conversa. Eu prestei atenção ao que ela dizia, e o encontro foi um sucesso. Quando completaram 4 meses no centro de pesquisas, minha cópia estava sempre comigo. Os pesquisadores pediram para eu parar de visualizá-la, mas eu recusei, e eles ficaram satisfeitos com isso. Perguntei silenciosamente à minha cópia por que teriam sugerido isso, e ela disse que também não sabia, e eu não me importei muito. Naquela época, eu me afastei um pouco do mundo. Estava enfrentando dificuldades em interagir com as pessoas. Parecia que elas não tinham consciência do que diziam, enquanto eu tinha uma versão de mim mesmo para consultar. Isso tornou a socialização um pouco estranha. Ninguém parecia entender o que as deixava felizes ou irritadas. Não sabiam a razão por trás de tudo. Eu sabia, ou, pelo menos, podia perguntar a mim mesmo. Um amigo veio me confrontar numa tarde. Ele socou a porta até eu abrir e desabafou, muito irritado. "Você não atendeu o telefone por 2 semanas, cara." Ele gritou. "Qual é o teu problema, meu amigo?" Eu ia pedir desculpas e provavelmente iria com ele a um bar depois. Mas então minha cópia ficou furiosa. "Bata nele", ela disse. E antes que eu percebesse, eu dei um soco na cara dele. Ouvi o som do nariz quebrando e ele caiu no chão. Levantou-se balançando e começamos a brigar até estragar meu apartamento. Nunca me senti tão furioso, sem piedade. Joguei-o no chão, dei 2 chutes na barriga e foi aí que ele fugiu, machucado e chorando. Minutos depois, a polícia apareceu. Aleguei legítima defesa e, como ele não estava lá para se defender, a polícia me deixou com um aviso e foi embora. Minha cópia estava animada o tempo todo e passamos a noite falando sobre a briga e como eu dei uma surra no meu melhor amigo. Na manhã seguinte, vi meu olho roxo e o corte no lábio e lembrei do que havia provocado a briga. Foi minha cópia que ficou irritada, não eu. Bati um amigo, chateado, e me senti bem por isso. Tive vergonha e me senti culpado. A cópia estava presente, é claro, e sabia dos meus pensamentos. Então disse: "Você não precisa dele. Na verdade, você não precisa de mais ninguém." Isso me deu arrepios na hora. Contei aos pesquisadores o que tinha acontecido, mas eles só riram, dizendo que não dava para ter medo de algo que eu mesmo estava imaginando. Minha cópia apenas balançou a cabeça e sorriu para mim. Tentei levar essas palavras a sério e não ter medo, mas a cópia realmente estava me incomodando com seu sorriso constante e malicioso. Não havia trabalho no mundo que valesse a minha sanidade mental. Eu evitava olhar ou me concentrar nela, mas sempre que dava uma olhada, ela estava com os olhos rápidos e mais tensa. Então comecei a tentar fazê-la sumir. Nos primeiros dias foi bastante difícil, mas finalmente consegui mantê-la longe por algumas horas. No entanto, cada vez que ela voltava, ela estava muito pior, mais tensa, mais alta e ameaçadora, com os olhos mais fundos, a pele mais acinzentada e os dentes mais afiados. E toda vez que ela voltava, aquela música desagradável que nos faziam ouvir também voltava com ela. Quando eu estava em casa, tentando relaxar e cochilar, não mais me concentrando nela, ela aparecia, junto com aquele barulho infernal. Eu ainda visitava o centro de pesquisas naquela época, fazendo meu trabalho por cerca de 6 horas, já que precisava do dinheiro. Achava que eles não tinham percebido que eu não estava mais visualizando minha cópia constantemente. Eu estava errado. Em pouco tempo, 2 homens me seguraram e alguém com um jaleco médico aplicou uma injeção em mim. Acordei meio atordoado na minha cama, com a música tocando e minha cópia sobre mim. Ela nem mais parecia humana. Tinha uns olhos fundos, dedos compridos e deformados. Era bem mais alto e mais curvado.
No geral, estava assustador. Tentei me concentrar e não olhar para ele, mas era difícil. Ele riu e deu um tapinha na minha veia num braço. Lutei contra as amarras da melhor forma possível, mas mal conseguia me mexer. Eles estão injetando aquela coisa, eu acho. Como está sua cabeça? Está tudo confuso? Ele se aproximava enquanto falava. Senti náuseas. O hálito dele era horrível. Me esforcei para não prestar atenção nele, mas não conseguia. As semanas seguintes foram horríveis. Quase sempre alguém de jaleco entrava e me aplicava algo ou me fazia engolir uma pílula. Ficava tonto, inconsciente e às vezes tinha alucinações. Minha cópia estava sempre lá, zombando de tudo aquilo. Interagia ou talvez fosse o responsável pelas alucinações. Cheguei a alucinar que minha mãe veio me visitar, me abraçando e chorando. E então ele a machucava. Foi tão real que senti até o gosto do sangue. Os médicos nunca falavam comigo. Eu implorava, gritava, perdia em grunhidos e nada. Mas falavam com minha tupa. Pelo menos eu acho. Estava tão dopado e alucinado que não sei dizer, mas comecei a acreditar que ele era real e eu era a cópia. Às vezes, ele incentivava esse pensamento, outras vezes ria de mim. Então, um dia, enquanto ele contava uma história sobre como machucaria todos que eu amava, começando pela minha irmã, ele parou subitamente. Um olhar tenso apareceu em seu rosto e ele colocou a mão na minha testa, como minha mãe fazia para verificar se eu estava com febre. Ficou ali por um tempo e sorriu. Todos os pensamentos estão criativos, ele disse e saiu pela porta. 3 horas depois, entraram no meu quarto e me aplicaram algo muito forte, fazendo com que eu desmaiasse. Quando acordei, estava deitado, desamarrado e livre. Levantei e corri até a porta, que estava destrancada. Abri e corri por um corredor vazio. Desci as escadas até a porta dos fundos do prédio e desmaiei novamente, sentindo muita dor, gritando como uma criança. Sabia que deveria continuar correndo, mas não conseguia. Cheguei em casa de alguma forma, tranquei a porta e coloquei o móvel na frente. Tomei um longo banho e dormi por 1 dia e meio. Ninguém veio à minha casa naquele dia, nem no dia seguinte, nem nos próximos. Por 1 semana, fiquei naquele quarto. Tinha acabado. Pareceu uma eternidade. Eu tinha perdido tanto tempo da minha vida que ninguém se importou com o fato de eu estar desaparecido. A polícia não encontrou nada. O centro de pesquisas estava vazio quando investigaram. A documentação não ajudou e os nomes que dei não levaram a lugar nenhum. Até o dinheiro que recebi era impossível de rastrear. Tentei me recuperar o máximo possível. Não saio muito de casa e quando saio tenho ataques de pânico. Choro muito, não durmo bem, meus pesadelos são horríveis. Tento me convencer de que tudo aquilo acabou, de que sobrevivi. Uso as técnicas de concentração que aqueles sujeitos me ensinaram. E às vezes funciona um pouco, mas não hoje. Há 3 dias, recebi uma ligação da minha mãe. Uma tragédia aconteceu. Minha irmã foi a última vítima de uma série de assassinatos, segundo a polícia. O assassino sangra as vítimas e depois as degola. Houve um funeral nessa tarde, tão bonito quando se pode imaginar, suponho. Eu estava meio distraído, não conseguia pensar direito, ouvindo uma música muito baixa, com estática, distorção, sem tom e com microfonia, vindo bem ao longe. Ainda estou ouvindo, e está mais alta agora. Boa noite.